nós estamos estudando mais um tema acerca da obra do Espírito Santo e os últimos dias. Vejamos o que o profeta Ezequiel tem a nos dizer ao abrirmos em seu livro, no capítulo 37, a partir do verso 1, o que nós conseguimos entender do que Deus tem a revelar para nós. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Quando nós olhamos a visão do vale de ossos secos, naquilo em que o profeta de Deus escreveu, podemos ter a certeza, é uma visão que se refere aos últimos dias. Podemos ver aqui que em meio ao vale de ossos secos, foi ordenado para que o profeta pregasse, e não só pregasse, mas que o Espírito pudesse vir sobre eles, e através da obra do Espírito Santo, pudesse haver uma ressurreição na história do povo de Deus. Certamente nós podemos ver aqui um reavivamento. O que é um revivamento? A serva do Senhor, ela vai definir o revivamento em 3 colocações. Primeiro, ela vai dizer que o revivamento pode ser uma renovação espiritual. Depois ela diz que o revivamento pode ser um avivamento das faculdades da mente e do coração. E ela vai dizer que o revivamento é uma ressurreição espiritual. Vamos começar aqui, acerca daquilo que nós chamamos as faculdades da alma. Vejamos o que são as faculdades da alma. Vamos começar aqui pelos olhos da alma. O que são os olhos da alma? O coração tem olhos. Vejamos o que a palavra de Deus tem a revelar para nós sobre os olhos da alma. No livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, nós encontramos que no primeiro capítulo nós vemos a seguinte descrição: iluminados os olhos do vosso coração. Ou seja, como no mundo físico, os nossos olhos
Se eles forem bons, nós teremos um corpo luminoso. Se os olhos não forem bons, o nosso corpo terá dificuldades em enxergar. Assim é no mundo espiritual. Vejam aqui, iluminados os olhos do vosso coração, ou seja, os olhos do coração precisam ser iluminados. Mas o que são os olhos do coração? A serva do Senhor vai definir para nós, que é a consciência, a faculdade que nos ajuda a definir o que é certo e o que é errado. É através da consciência que nós enxergamos bem. E se nós enxergamos bem espiritualmente, é sinal de que nós vamos estar cada vez mais enxergando os propósitos de Deus em nossa vida. Vejamos um teste para que nós possamos saber se nós enxergamos bem. No livro de 1 João, nós encontramos o seguinte: aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vejam aqui, aquele que odeia. O ódio pode manifestar de muitas maneiras. Pode manifestar através de um sentimento ferido, pode manifestar através de uma amargura no coração, de uma maledicência, de uma inveja e de muitas maneiras como uma ruim suspeita. Neste contexto, aquele que está com ódio no coração, ele está nas trevas. As trevas é um estado interior da alma e, nesse aspecto, ele anda nas trevas e diz a palavra de Deus, ele não sabe para onde ele vai. Aquele que não sabe para onde ele vai, ele está perdido. Se ele está perdido, diz a palavra de Deus, as trevas cegaram seus olhos. Que olhos são estes? Olhos espirituais, os olhos da alma, a consciência da alma. É nesse contexto que ela precisa ser iluminada. Vejamos um outro exemplo. Por que o mundo aí fora vê novelas? E aqui vem a seguinte pergunta: novela são manifestações das trevas ou da luz? Certamente das trevas. Se são das trevas, por que o mundo vê novelas? Porque dentro do coração deles moram trevas. As trevas, elas se harmonizam com as trevas exteriores. E nesse contexto, nós podemos ver que quando os olhos da alma são iluminados, o que acontece? Haverá uma visão cada vez mais perfeita, no sentido de que nós vamos ver as coisas como Deus as vê. É nesse sentido que o Espírito Santo, ele vai com uma luz divina. E quando nós encontramos luz na palavra de Deus, Jesus, ele é definido como sendo a luz e a vida dos homens. Ou seja, vida e luz são sinônimos. Aonde existe luz, existe vida. Aonde existe vida, existe luz. Portanto, quando os olhos da alma são iluminados, significa que ali também há vida, ou seja, uma consciência dormente e até certo ponto morta, quando o Espírito Santo entra no coração, ele ilumina, e quando ele ilumina, ele vai espancar o reino das trevas, e quando ele vai espancar o reino das trevas, ele vai colocar em nosso coração a luz de Deus na alma, o amor de Deus na alma, e quando o amor de Deus entra no coração do ser humano, nós vamos enxergar os encantos e a beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, reavivamento é o Espírito Santo despertando a consciência até então, aonde ela estava morta, e ele provocando uma verdadeira ressurreição espiritual, um verdadeiro avivamento, uma nova maneira de ver as coisas. Mas o Espírito Santo não para por aí. Ele não vai somente na consciência. Ele vai também nas outras faculdades da alma, aonde são feitas nossas avaliações entre o bem e o mal, e aonde são feitas ali as nossas convicções morais e espirituais. O Espírito Santo vai no nosso intelecto. Ele vai revigorar o nosso intelecto.
nós vamos ter uma sabedoria celestial, nós vamos ter uma inteligência celestial, nós vamos ter um entendimento e um discernimento das coisas que Deus tem revelado para nós em sua palavra. Mas o Espírito Santo vai além. O Espírito Santo vai na nossa vontade. Uma vontade fraca, uma vontade fragilizada pelo pecado, decisões que nós não conseguimos manter por muito tempo. O Espírito Santo vem e ele introduz a natureza divina em nosso ser. Não passamos a ser deuses, mas passamos a ser participantes da natureza divina. E a vontade que nós temos, que outrora era fragilizada pelo pecado, quando o poder de Deus entra em nossa alma, quando o Espírito Santo entra em nosso ser, ela se torna fortalecida. E o Espírito Santo vai além. Ele vai também na nossa razão. Os desejos da nossa alma, os apetites que nós temos, os vícios, os impulsos não santificados da alma, o Espírito Santo vem para colocar a razão no seu trono e os desejos e as paixões da carne em submissão à razão. Portanto, no revivamento, o intelecto é revigorado, a razão é santificada, a consciência é despertada e avivada, e aí nós encontramos que a vontade também é santificada e fortalecida pela graça divina.